que nos acompanha pela internet. Nós vamos retomar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer a nossa oração, invocar sobre nós o Espírito de Deus, para que nós possamos, com Ele, caminhar na sabedoria de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. Nós já vimos, o homem é capaz de Deus, né? Que foi o início do eu creio, nós cremos, no capítulo 1. E nós estamos no 2, Deus vem ao encontro do homem. Ontem nós vimos o início do artigo 1, a revelação de Deus. Então nós estamos dentro da revelação de Deus. Ontem a gente viu, Deus revela seu projeto benevolente, porque o projeto de Deus não tem maldade, é só para levar o homem ao bem. E hoje nós vamos, a partir do parágrafo 54, a segunda parte, que fala sobre as etapas da revelação. Então quer dizer que Deus, já nós vamos ver isso também, Ele tem uma economia da salvação. Quando nós, na nossa vida, trabalhamos assim, vamos construir a casa, a gente sabe que a gente tem que economizar algumas coisas, não é? Porque se a gente pegar o dinheiro e gastar demais, nós vamos morar onde? Embaixo da ponte, porque na casa não vai ser. Então a gente vai economizando, tinha coisa, eu ia para uma festa, já não vou mais, porque tem que comprar o vestido novo, tem que comprar presente, então eu fui me resguardando, fui economizando. Mas não é que eu estava deixando de participar das alegrias, é porque eu tinha um compromisso, algo que na minha vida é muito importante e é coisa boa. E também Deus, Ele não quis assim, não porque Ele não quis, porque Ele não quis. Ele não quis porque a gente não suporta. Não suporta no sentido de não vamos acolhê-lo se Ele já se apresentasse assim. Gente, eu sou eu, viu? Assim, do jeito que era Jesus. Foi preciso ir. Primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso. Para o homem, tendo condição, capacidade, força, para ir entendendo o meu amor e como é que eu sou. E mesmo assim, o homem não entende. Tanto é que tem essas desgraças todas aí na vida do ser humano. Então nós vamos ver as etapas. Primeiro Deus fez isso, depois aquilo, e assim até chegar na pessoa de Jesus. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Então, desde a origem, desde que Deus criou o homem, Ele se dá a conhecer esse homem. Deus nunca deixou de fazer-se conhecer ao ser humano, né? Deus criou Adão e Eva, colocou no paraíso, conversou com eles, eles viam Deus, né? E Deus fazendo-se conhecer, eles desobedeceram, e mesmo assim Deus fez se conhecer para ele. Porque na cabeça de Adão, Deus é perverso, porque a serpente assim colocou na cabeça dele, Deus vai te matar, Deus vai te destruir, foge, tem medo dele. Ele fugiu e teve medo, mas Deus foi lá, foi buscar o que estava com medo dele, o que estava fugindo dele. Quantas pessoas Deus está indo buscar, hein? Que nem hoje a palavra dizendo para nós, né? Deus veio buscar aquele homem que estava possuído pelo demônio. Faz tempo que ele participava da igreja. Não foi naquele dia só que ele foi, fazia tempo.
Ele já estava com demônio faz tempo, mas ele não permitia a palavra ir tirando, libertando ele dessas coisas erradas, né? E Deus vai ao encontro. E foi naquele dia, ele aceitou, né? Então vamos lá. Parágrafo 54. Criando pelo Verbo o universo e conservando esse universo, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. E além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios, a nossos primeiros pais. Então, o universo todo, terra, céu, mar, estrelas, sol, lua, Júpiter, Marte, tudo isso foi criado com Jesus, com o Verbo, na verdade. Não é Jesus, é com o Verbo. Porque Jesus é o nome que Jesus recebe depois que nasce, depois que é encarnado, mas ele mesmo é o Verbo. O Verbo é antes do nome de Jesus. Jesus começou a ter esse nome, Jesus, depois que o divino se encarnou. Que na eternidade, na glória, não é Jesus, é o Verbo, tá? Porque Jesus significa Deus salva, né? O nome que os homens deram para o Verbo que se encarnou. Deus salva, Deus está aqui, veio salvar. Mas ele é o Verbo de Deus encarnado, tá? A força de Deus, digamos assim, o tudo de Deus na humanidade é o Verbo. Então, o universo foi todo criado com o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse universo também foi conservado por Jesus. Quando o padre celebra a missa, no final da oração eucarística, o padre ergue o corpo e sangue de Cristo e diz o quê? Olha, Pai, nós estamos aqui realizando esta graça da Santa Missa por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque o Pai também, ele criou por Cristo, com Cristo e em Cristo o universo. Ele conserva o universo por Cristo, com Cristo e em Cristo. É junto com o Verbo, né? Junto com o Verbo. E Deus, diz a palavra, ele proporciona aos homens, quer dizer, ele proporciona, ele faz com que nós, seres humanos, diante de tudo que Deus criou, nós o conheçamos, saibamos que ele existe, que ele está no nosso meio, que ele se faz presente, que ele se apresenta, que ele se doa, né? E aí então, continua, convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo. Olha só, Deus convida eu e você, nós cantamos agora, não foi? Saber mais de ti, tornar-me amigo teu, ser intimamente teu. E aqui a palavra está dizendo, Deus convida todo ser humano a ter o quê? Uma comunhão íntima. Não é só dizer assim, eu sou de Deus e pronto. Não, eu sou íntimo de Deus. Íntimo quer dizer, vocês que são casados, vocês têm intimidade com o marido e com a mulher, que outras pessoas e nem os filhos de vocês têm. Porque é coisa de marido e mulher. E o que é coisa de Deus e criatura? O que é íntimo nosso para com Deus? Nós não podemos perder. Quando o marido perde essa intimidade, a esposa perde essa intimidade, vai esfriando. Aí vai ficando chato o casamento, viu? Os filhos surgem, e assim vai. Não vou falar muito não, que nem se empolga. Então Deus convida todos nós a uma íntima comunhão com Ele. Como é gostoso quando o ser humano é íntimo. Íntimo quer dizer, não tem medo, respeita, é claro. O marido respeita a esposa respeita o marido. Não é medo, é respeito. Então nós temos que ser esses que respeitamos Deus, aceitamos a força dEle, a luz dEle em nós, revestindo o ser humano de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Olha só como é o que Deus faz em nós, Ele reveste, né? Reveste-me, Senhor,
reveste-me, Senhor, com teu amor, né? Então, revestir. Ai, que beleza, silêncio, olha. Tá bom assim, André, pode deixar bem devagarinho. Deu frio em vocês? Vamos fazer ali fora, que a gente vai ver o frio que vai ser. Pode deixar desligado, para mim não tem problema não. Para eu transpirar, o sol tem que estar aqui na minha cabeça. E olha. Então, Deus nos reveste. Como é gostoso quando o ser humano sabe que ele é revestido da graça de Deus. Deus pegou uma roupa assim, disse: vem aqui, neném, vamos lá, guti-guti, tomar banho, passar sabonete nas axilas, no sovaco, vamos limpar, que está fedido, vamos lá pentear esse cabelo despenteado, vamos passar esse perfume, se for menina, vamos passar um que brilha, não sei se é o batom, aquele outro, brilho labial, isso daí, não sei mais o que, aí depois sim, perequiteiro. Deus quer a gente assim, revestido. Por quê? Porque se a gente não permitir Deus nos revestir com a graça, a gente está sempre propenso a quê? Cair na cilada do demônio. Quando a gente está revestido da graça, nós não dizemos sim a Satanás. Não dizemos. Quem é consciente que Deus revestiu sua vida da graça, sempre se alimenta, se fortalece em Deus e vai dizendo não às coisas erradas, e vai dizendo não às coisas do mundo, e vai dizendo não às obras, e percebe, detecta: isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de Deus, não é para mim, não quero, não vou, porque a graça de Deus está em mim. Eu sou uma pessoa revestida dessa graça. Mas muito não tem essa consciência. E é preciso nós ajudarmos. Então Deus convida nós a uma comunhão íntima, reveste-nos de uma graça e também de uma justiça resplandecente. O que é resplandecente? Que brilha, que é luz, onde não tem treva. Ou seja, nós orientados por Deus, revestidos da graça, onde quer que a gente vá, é visível a nossa ação na justiça. Quando tem coisas erradas, a gente sabe, aquelas pessoas que têm consciência de revestida da graça, elas não aceitam a injustiça, não aceitam. Porque para elas não casa, não condiz a vida delas, cheias da graça, injustiçar os outros. Seja em situação que for, pequena, grande, média, né? 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Quer dizer, Adão e Eva, quando pecaram, desobedecendo a Deus, não acabou neles a revelação de Deus. Quer dizer, Adão e Eva pecou, muito bem, a partir deles, Deus disse assim: cansei. Eu não vou mais me revelar para ninguém. O ser humano é um bicho sem vergonha, não quer saber de nada, eles que se viram. Não. O pecado, São Paulo diz assim, né? Onde abundou, não é de bunda não, tá? É de muita coisa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, tem o pecado, mas a graça de Deus é maior que o pecado. Tem muito pecado ali, mas a graça de Deus é muito superior àquele pecado. E quando na nossa vida nós, às vezes, caminhamos um pecado, não esqueçamos, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E é por isso que a gente tem que aceitar a graça, a bondade de Deus, essa roupa de Deus que Ele nos reveste, para a gente não andar nu como Adão, que se escondeu porque estava nu, jogou a graça fora, jogou a roupa de Deus fora. E não quis, porque não era a roupa da moda. Ele estava fora da moda, digamos assim. Foi desfilar e todo mundo vaiou ele, porque não estava bonitinho, revestido. Porque aquele desfile era o desfile do pecado. E ele estava no lugar errado, ele tinha que estar no desfile dos santos. Que todo mundo, esse é do bom, viva, vamos vestir essa roupa também. E assim vai. Então essa revelação, o pecado de Adão e Eva não interrompeu, que é os primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda desse, ou seja, o pecado do Adão e da Eva, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano,
a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuraram a salvação. Quer dizer, tem gente que não vai conhecer a salvação? Tem. Quem na vida só pratica o mal, não aceita Deus. Esses não vão conhecer a salvação. É velado para essas pessoas. Não que Deus esconde delas, elas não veem além do véu. Elas não veem além da matéria, além do visível, não vê Deus. Não vê a bondade de Deus. Enquanto que aqueles que veem por trás do véu, que tem atrás do véu, quer dizer, veem com a fé, aceitam realmente a existência de Deus, desse ser invisível que se faz carne. Eles aceitam e seguem esse Deus, são orientados por esse Deus, esses chegam à salvação. Nós estamos em que patamar, hein? Nos que veem além do véu, ou os que não querem ver nada, sol da terra está bom demais, o que a gente vê aqui é só o visível, é só o carnal, é só o material, para nós está bom demais, né? E quando pela desobediência, aqui no missal romano, na quarta oração eucarística, que é isso daqui. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, Deus não os abandonou ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Sábado é que eu não celebrei aqui, né? No final de semana eu usei a quarta oração eucarística. E o prefácio da quarta oração eucarística é esse. Os homens pecaram quando pela desobediência perderam a amizade com Deus, pecando. Deus não virou as costas, Deus não o abandonou. Mas Ele cada vez mais foi colocando os profetas, foi colocando a igreja para ajudar o homem a conhecer Deus, né? Nessa primeira parte, a origem, desde a origem Deus se dá a conhecer. Alguma pergunta? Cadê os microfones? Estão aí com vocês? Tem que se fazer no microfone, tá? Depois, 56. Não está, então pega, Márcio. Só não adianta fazer para mim. Não, aqui. Eles têm que fazer no microfone. A aliança com Noé. Então vamos lá. Deus fez uma aliança com Noé, tá? Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, quer dizer, o que o pecado faz em nós? Ele degenera nós. Deus tornou nós um gênero humano. Quando nós pecamos, o pecado faz nós sermos desfigurados, muda toda a imagem de Deus, muda toda a beleza de Deus, quer dizer, faz a beleza de Deus ficar feia em nós, não em Deus, em nós, né? Por meio de nós, os outros, nós pecando, os outros veem Deus feio. Agora, quando nós vencemos o pecado, os outros veem Deus bonito. A beleza no sentido não humana, não material, mas a beleza espiritual realmente, né? Então, voltando. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, fazer o quê? Salvar a humanidade, passando por cada uma de suas etapas. Cada uma das etapas humanas, Deus vai passando e salvando a humanidade, né? O pai, o filho, o neto, o bisneto, tataraneto, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, velho, morre. Então, por essas etapas, Deus vai passando e vai salvando. Aqueles que acolhem a salvação quando criança vão até... Aqueles que acolhem quando adolescente, a partir de adolescente, acolhem quando jovem, a partir de jovem, a partir de adulto, a partir de casado, a partir de idoso, lá na cova já, no beco da cova, mas encontrou a salvação. Para muitos demorou. Olha Santo Agostinho, ele mesmo diz na confissão dele, tarde te amei, beleza, tarde, puxa vida, se eu tivesse te encontrado antes, na verdade eu que não te encontrei, porque tu estavas comigo dentro de mim, eu não sabia. Olha como eu demorei para te encontrar, beleza infinita, que é Deus, né? Ele reconhece isso. E tornou-o santo. Ele diz, tarde, imagina se eu tivesse encontrado cedo no ventre da mãe,
que ele ia ser? Quase Deus. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o quê? O princípio da economia divina para com as nações. Isto é, para com os homens, agrupados segundo os seus países, cada um segundo sua língua e segundo os seus clãs. Então teve o dilúvio, teve. Noé era a boca de Deus, a palavra de Deus, e ninguém estava nem aí, e ninguém estava nem aí mesmo. E ninguém acreditou que ia vir o dilúvio, chamou Noé de louco. Quantos, na verdade é assim, todo santo é louco. Para o mundo é louco. Porque o santo faz coisa que uma pessoa normal, digamos assim, que gosta do mundo, não fazia, não faz. O santo, o que ele faz? Ele sempre oferece perdão. O santo, o que ele faz? Ele doa de si para o outro. O santo, o que ele faz? Ele reza direto. Ele perde as coisas, o futebol, ele perde a festa, ele perde o passeio, ele perde a cachaça, digamos assim, para fazer as coisas de Deus. Ele faz isso, o santo. Então, para os outros normais, é verdade? Eu fiz muito bem. Ele disse assim, vocês duas não vão ser santas nunca, porque vocês... Ai, ai. E então, eu até me perdi. Voltando aqui, ó. Vou voltar para o eixo aqui. A aliança com Noé, que foi depois do dilúvio, ela exprime então o princípio da economia. Então, como que a gente entende a partir da economia do início? Quando veio o dilúvio, a partir dali Deus, essa aliança faz com Noé e a humanidade, mas não é só com um povo. É para todas as nações, para todos os povos, para todos aceitarem Deus, verem Deus, entenderem Deus, serem íntimos de Deus, se converterem a Deus, abandonarem o caminho errado, é para todos. Exatamente, é o início para dizer, olha, Deus é para todas as nações, Ele veio para todos, é exatamente isso. Em Gênesis capítulo 10, versículo 5. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Que o que foi Babel? Todo mundo quis construir uma torre cada vez mais alta, com a sua sabedoria humana, com as coisas do mundo, sem auxílio de Deus. Quando você constrói o teu matrimônio sem o auxílio de Deus, quando eu construo a vida de padre sem o auxílio de Deus, eu vou querer crescendo, mas Deus vai fazer tudo isso virar uma confusão. Porque eu vou começar a fazer, eu vou me perder. Eu não vou ter clareza em tudo. E quantos casais, quantos padres, quantas famílias, quantos jovens são assim? Vão construindo, mas é sem Deus. O que é construir sem Deus? Não reza, não se confessa. E quando reza, é como aquele homem até encontrar Jesus hoje no Evangelho, que há muito tempo estava na igreja, na sinagoga, e ele não deixava a palavra curar ele, expulsar dele aquelas coisas ruins. Ele criou um costume só de ir para a igreja. Mas não era de ir para encontrar com a verdade, para a verdade libertar ele. Não era de ir para encontrar com a vida, para a vida dar vida para ele. Não era de ir para encontrar com a salvação e ele ser liberto. Pelo contrário, ele só ia. Então, a Babel é exatamente isso. E aqui está dizendo que Deus quis com que houvesse uma ordem. Tudo ordenado cosmicamente, socialmente, na igreja também. Religiosamente era para tudo ter ordem. Mas o que causa essa desordem? Quando eu, padre, você ministro, ou você leitor, ou catequista, ou acólito, querer construir a catequese sem Deus, querer construir o ministério sem Deus, querer fazer do seu jeito, sem caminhar com a igreja, sem a união. Aí dá merda. Bosta no ventilador.
fede. Porque Deus quer muito que nós sejamos íntimos, caminhemos numa ordem segundo Ele ordenou. Ele que é o Senhor do universo. Ele sabe a ordem certa das coisas. E nós devemos entrar nessa ordem e não querer fazer uma ordem sem entrar na ordem dele. Quer dizer, nós vamos ser família. E a gente não entra na ordem de Deus. Aí nós vamos ser família do nosso jeito. Vai o quê? Virar Babel. Aí vai ser homem com homem, mulher com mulher, do nosso jeito, não do jeito da ordem de Deus. Vai virar confusão, e não é isso que está virando confusão? Aí nós vamos querer governar o país, a cidade, o município, mas a gente não dobra o joelho para Deus. Nós vamos fazer a lei sem a igreja. Nada desse negócio de Deus no nosso meio. Vira desordem, vira bagunça. Nós vamos ser cientistas, mas não queremos saber de Deus. Nós vamos construir uma ciência sem o auxílio de Deus. Vira desordem. Porque a ciência não vai estar para ajudar o humano, mas sim para se beneficiar pelo dinheiro, pelo poder, pelo exibicionismo, pela fama. E não a fama para Jesus. Não a fama para Deus. Que isso veio agora para mim, viu? Não tinha pensado desse jeito. Obrigado, Senhor. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, o que é politeísmo? Eu acreditar em vários deuses, na existência de vários deuses, mesmo sabendo que existem vários deuses, mas eu acredito em todos eles. Isso é politeísmo. Mas muitos podem, na vida, infelizmente, são católicos, acreditam nesse Deus verdadeiro, mas também acreditam e adora o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus bem material, ou os outros deuses que são mostrados por aí. Isso é politeísmo. Então, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, o que faz? Constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Claro, Deus vem se apresentando aos poucos, tá? Aí eu começo a não acreditar só nele. Eu acredito nos outros deuses também. Isso que ele vai me mostrando nessa ordem dele, vai sendo tudo, para mim, não fiel, não verdadeiro, não aceito tudo, porque eu aceito só um pouco dele, um pouco do outro Deus, um pouco do outro Deus, um pouco do outro Deus, e minha cabeça vai misturando. Aí a economia da salvação que Deus colocou para nós, não vai sendo realmente entendida, vivida pelo ser humano. Porque o ser humano não volta-se só para esse Deus. Não aceita só esse Deus, mas aceita os outros deuses também e segue os outros deuses. E então essa economia provisória, ela vai sendo ameaçada. Vai sendo ameaçada porque nem todo mundo vai entendendo e vivendo conforme Deus está dizendo. Primeiro conheça assim, desse jeito, aceite, vão se convertendo e vão passando para os outros, até chegar a Jesus. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, que é a figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé. Olha que bonito isso aqui, né? Então, aqueles que vivem segundo Noé chegam a um grau elevado de santidade. Porque Noé viveu a santidade. Enquanto todos estavam em um ritmo, em uma vivência, em um mundo, Noé estava outro. No mundo de Deus. E todos os outros, todos, porque só era ele e a família dele. Só ele e a família dele acreditou na palavra de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? É nós estarmos aqui no nosso bairro, nessa capela, e só, digamos assim, nós,
Se realmente nós acreditamos, tá? Só nós acreditamos, os outros tudo festejando, vivendo a vida, bebendo, tomando cachaça, fazendo orgias, traindo a mulher, traindo o marido, usando droga, e nem aí, aí depende o dilúvio, enche, e todo mundo, me acorde, tem um lugarzinho aí na tua barca, Noé, tem como eu já era, e as águas levou, meu filho, já foi, já morreu tudo morto, não acreditaram. Então quer dizer que a Escritura mostra para nós que se nós formos como Noé, nós também vamos ter um grau elevado de santidade. Voltando. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, assim, Noé, ele construiu a arca, mas ele convidava todos, não é? Ele não disse assim, ó, eu vou construir só para a minha família. Não, ele construía e chamava, e anunciava, e testemunhava, gente, vamos entrar na arca, gente, vamos construir, vai vir o dilúvio, gente, vamos nos converter, vamos abandonar isso, vamos. Não quer, então eu vou continuar, mas eu não vou deixar você de lado. Agora vai ter a hora que tem que entrar. Não entrou, a porta fecha e já era. Então quer dizer o quê? Que nós devemos ir construindo a arca, mas não deixar os outros que não querem de lado. Devemos construir, incentivar, conversar, chamar, evangelizar, trabalhar, dar dor de cabeça, suar, até sair sangue e não se cansar. Aí, quando tiver construída a arca e vier o dilúvio, nós já sabemos que chegou o dilúvio. Nós estamos aqui junto com essa arca. E não vamos nos perder. Não vamos desanimar e desacreditar, mas vamos confiar no Senhor, né? Cadê meu lápis? Tudo bem até aqui? Tudo já? Minha Nossa Senhora, mas já nem cheguei na segunda etapa direito. Vocês conversam demais. Jesus amado, minha Virgem Maria. Isso porque nem teve pergunta, hein? Tá bom, então. Eu sou assim. Deu a hora, eu sou que nem Noé. Chegou a hora da arca, vai vir o dilúvio. Vamos entrar na arca. Porque senão... Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar agradecendo a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, pela sua intercessão, pelo seu manto sagrado, cobrindo-nos que nos leva junto para Deus bendito e maravilhoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.